você não vai morar no céu. Shabbat Shalom, estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e hoje vamos falar sobre aonde o povo de Deus vai morar, no céu ou na terra? Esta é uma pergunta que fizeram no canal. Qual a nossa visão sobre onde irá morar os salvos? Na terra ou no céu? Ou numa terra nova, numa nova terra? E para responder isso, nós vamos tratar de um assunto muito equivocado também, que a religião cristã traz, que é a ideologia do arrebatamento secreto. O arrebatamento secreto é aquele que as pessoas dizem: quando o anticristo for surgir, eu serei arrebatado. Ou seja, os pré-tribulacionistas creem que antes de surgir o anticristo, quando ele for surgir, ele vai ser arrebatado, vai ficar os judeus e o povo que guarda a lei, né, na cabeça deles. Os midi-tribulacionistas dizem que o anticristo surge, 3 anos e meio o povo está todo aqui na terra, aí quando ele vai mostrar mesmo a sua maldade, eles são arrebatados, ficam os judeus e as pessoas que creem na lei, que guardam a lei de Deus, né, na cabecinha deles, mais uma vez, e tem também os pós-tribulacionistas, que são menos, que creem que o povo de Deus passa toda a tribulação. Mas a essência, até onde eu entendo, da teologia do arrebatamento secreto é ou antes ou no meio da tribulação, ou quando ela vai começar definitivamente a tribulação. Então, essa ideia é uma ideia, e eu já vi pastor pregando aí, pastor famoso pregando, dizendo que a igreja não tem que se preocupar, porque quando a coisa for apertar, os cristãos vão ser arrebatados, né? Então, é essa a ideia que eles dão. Se não for assim, essas pessoas ficarão perdidas, porque elas não se prepararam para isso. Isso é um caso muito sério. E de onde surge essa ideia? Essa ideologia surge com John Nelson Darby. Darby, há cerca de 200 anos, surgiu com essa ideia. Olha só que interessante. A igreja cristã tem cerca de 1.700 anos. Alguém vai querer me corrigir? Não, tem 2.000 anos. Não. A igreja cristã, ela se fundamentou em 313 no Concílio de Nicéia, ok? O Concílio de Nicéia foi que fundamentou a igreja cristã. Cerca de 1.700 anos. A Torá tem cerca de 3.585 anos. Hoje, que nós estamos em 2025, ok? Então, vejam só. Lá, 3.385 anos. A igreja cristã, 1.700 anos. E a ideia que se prega de arrebatamento, 200 anos. Mais ou menos 200 anos. Veja como que alguém pode mudar as coisas dessa forma. Nenhum discípulo falava desse tipo de arrebatamento. Desse tipo, não. E quais foram os versículos utilizados por Darby para trazer esta ideia? E isso tem tudo a ver com a resposta de hoje. Por quê? Porque se nós entendermos a questão do arrebatamento, nós vamos saber para onde nós vamos. E é sobre isso que nós vamos tratar. Então eu vou começar desconstruindo essa ideia de arrebatamento secreto, né? Foi arrebatado, está salvo, saiu da terra, isso cai por terra. Então nós vamos começar primeiro com os versículos que foram fundamentar, né? Que foram essenciais para a fundamentação dessa ideologia. Muito bem, para isso nós vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de 1 Tessalonicenses 4,16. Veja o que diz aqui. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles
entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então veja só, esse é um dos versículos. E eu te pergunto, aonde está a moradia no céu, nesse versículo? Ela simplesmente não existe. Não existe essa moradia. Não existe. E eu quero chamar alguns pontinhos aqui. Veja só. Está dizendo que quando soar a última trombeta, que eu vou só dar uma deixa aqui, as festas de trombetas, né? Yom Teruah, né? Mas que os cristãos não sabem quando acontece. Quando ela soar e os cristãos não estão sabendo que ela está acontecendo, muito provavelmente pode ser isso que está acontecendo aqui. Porque está falando, as festas de trombeta era para avisar que o rei está voltando. Mas não vou me aprofundar nisso. Ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Olha só, porquanto o Senhor mesmo, o Senhor, Yeshua, ok? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Quem descerá dos céus? O Senhor, Yeshua, ou Jesus. Ele vai descer do céu quando soar a última trombeta. Ok. Então ele vai descer. A igreja não ia subir? A igreja sobe, a noiva sobe, o noivo desce? Então vamos lá. O Senhor descerá do céu. Ok? Dos céus, no plural. Isso aqui é muito importante. Dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o Messias volta, os mortos vão ressuscitar e ganhar os seus corpos glorificados, imortais. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Os vivos vão ter os seus corpos transformados e vão ser arrebatados com ele. Ok, então estão sendo arrebatados, estão sendo tirados da terra. Muito bem. Entre nuvens. Então, nós vamos tirar os pés daqui, da terra, e vamos subir entre nuvens. Então, os céus, no plural, lembra que eu falei que é importante? Nós vamos ser arrebatados entre esses céus que nós enxergamos aqui, entre nuvens. Vai ser nessa dimensão que nós vamos subir. E o Messias vai descer. Então veja só, o Messias, ele está lá no trono, ele vai descer até o primeiro céu aqui, entre as nuvens, e a noiva vai subir entre as nuvens. O que isso tem de significado? É importante quando a pessoa tira, ou na teologia tira a Torá, os mandamentos, o Antigo Testamento, que chamam de Velho Testamento, que na verdade é a Antiga Aliança, você perde toda a conexão, toda. Se bem que aqui ainda tem uma fagulha. A igreja tem a ideia de quê? De que nós somos a noiva do Cordeiro, ou que eles são a noiva do Cordeiro, né? E só que, se você pegar o contexto judaico, que é o que se despreza, que a religião majoritariamente despreza, se você pegar o conceito, você vai entender o que está acontecendo aqui. É o casamento, que eles tanto falam e nós também cremos. Só que o casamento judaico não é como o casamento cristão. O casamento cristão, ele tem um sistema romano. O noivo fica lá no altar, aí quando a noiva dá a graça de aparecer na porta ali, aí o noivo fica lá parado esperando e a noiva vai caminhando até o altar onde eles se encontram e se casam. No casamento judaico é diferente, isso é até hoje. A tradição faz o quê? O noivo fica assim no altar, a noiva chega. Quando a noiva chega, ela vai andar a metade do caminho. Ela não vai até o altar. Ela vai ir até a metade do caminho. O noivo vem do altar até a metade do caminho encontrar-se com a noiva. E então os dois seguem para o casamento. Yeshua está lá no alto céus com Deus. Ele é o noivo. Ele desce até o primeiro céu. A noiva está aqui na terra. Se une ela é composta dos vivos que vão ser arrebatados e dos mortos que vão ser ressuscitados, transformados e sobe
nos céus, e entre as nuvens se encontram para o casamento. E aí eles seguem para o casamento e para a sua morada. Vamos dar continuidade agora. Os que ficarmos juntos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Aqui não tem nada de arrebatamento para morar no céu. Vai encontrar-se no céu e depois existe uma tarefa a ser feita. Aonde que o noivo mora? Jerusalém. E aí vai acontecer a conexão. Antes de continuarmos, eu quero conectar agora esse casamento. O casamento está acontecendo, está entre as nuvens. O noivo encontrou com a noiva. O que acontece depois? Nós vamos ver daqui a pouco. Agora nós vamos ver os outros versículos que Darby usou para justificar a teoria do arrebatamento secreto. O outro versículo está lá em Coríntios 15, 51. 1 Coríntios 15, 51. Veja o que diz. 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Cadê o arrebatamento para morar no céu? Não existe. São ideias vagas. Está faltando aqui, na minha opinião, está faltando os oráculos. Alguém com os oráculos de Deus para interpretar. Outro versículo utilizado, Mateus 24, 40, 42. Veja só. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Cadê morar no céu nesses versículos? Foi tomado? Foi. O salvo foi tomado para subir entre as nuvens e encontrar com o noivo. Mais um versículo usado pela teoria de Darby. João 14, 2, 3. Veja só. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Cadê a morada no céu? Ah, vão dizer, mas na casa do meu pai há muitas moradas. A nova Jerusalém, ela vai descer do céu. Se ela vai descer do céu, então ela está no céu. Este é um ponto importante. Ela está no céu, porque ela vai descer. A nova Jerusalém não desce. Então, a nova Jerusalém desce e a noiva sobe. Não faz sentido. São falhas. Falta conhecimento. Ok? Muito bem. Então, vamos voltar agora lá para Coríntios 15, 51. Então, nós estamos aqui. Ó. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, veja só. O noivo vai se encontrar com a noiva entre as nuvens. O Messias está voltando. O que acontece depois? Vamos lá para o profeta Zacarias. O profeta Zacarias fala o que acontece depois. Ah, mas eles anularam o Antigo Testamento. Então, não tem esperança. Como diz Paulo, sem esperança, sem aliança, sem Deus no mundo. Agora, para quem não anulou, vamos ler o profeta Zacarias, porque Jesus disse, ou Yeshua disse, que é para nós observarmos a Torá e os profetas. Não foi isso que ele disse lá para Lázaro? Para o rico, o rico e Lázaro, eles têm Moisés e os profetas, que o ouçam. Muito bem, Zacarias 14. Zacarias 14, o versículo é de 1 a 4. Veja só. Eis que vem o dia do Senhor. Olha só, é o dia das bodas, não é?
em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu juntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Entenda que no dia do Senhor vai haver uma grande guerra. Muitas das tribulações que nós vemos no Apocalipse, os gafanhotos com asas parecendo de ferro, né? Muito provavelmente está falando de helicópteros, bombas nucleares, né? Foi ficar feia mesmo é que a noiva vai ser arrebatada não para os céus, mas para o entre nuvens, ou o primeiro céu aqui que nós podemos enxergar, que é onde os discípulos enxergaram Yeshua subindo também quando ele foi assunto ao céu, ok? E aí, quando acontecer isso, veja o que vai acontecer. A guerra vai estar acontecendo de uma forma terrível, Jerusalém vai estar cercada de nações, mas a noiva vai ser arrebatada. É a tribulação, é o momento da tribulação, é o momento que Jesus está voltando para governar. Ele vai acabar com a guerra, ele vai dar fim a tudo isso, vai começar o milênio. Então ele vai descer. E aí o que acontece? Aqui o profeta Zacarias está falando, é o dia do Senhor. E está falando sobre o que vai acontecer com Jerusalém, com as pessoas que ficarem, que não foram arrebatadas. E muitas vão morrer, outras vão ficar vivas. Aí nós pulamos lá para versículos 16 e 17. Por causa do tempo, eu recomendo que você leia tudo. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Então veja só, se você for ler o que acontece aqui de novo, dar continuidade nos 4 versículos, você vai ver que há uma grande fuga, vai acontecer coisas terríveis ali e vai inaugurar um novo milênio. Quando isso acontece, restam algumas pessoas que ficam vivas nas nações. Então, espera um pouquinho, o povo foi morar no céu e as nações ficam aqui? Não, a noiva de Cristo está voltando, ok? Com o Messias, já se encontraram nos céus. E aqui está dizendo, aquelas pessoas que não foram arrebatadas, que estavam lutando contra Jerusalém, todos que restarem dessas nações, que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano. Ou seja, Jerusalém vai continuar recebendo visitas. E quem vai fazer visitas? Os estrangeiros das nações. Como que o povo vai morar no céu se os estrangeiros vão de ano em ano celebrar uma festa? Aí eu te pergunto, que festa que vão celebrar? É a festa de Natal? Não, não vai ter festa pagã. A festa de tabernáculos. Mas a religião cristã não diz que a lei foi abolida, as festas não é mais para ser celebradas, que tem que celebrar as festas que eles celebram aí, que a gente sabe que é pagã? Não, não foram abolidas. As festas continuam, os judeus celebram, eu celebro, a comunidade que eu estou inserida celebra. Há muitas pessoas que celebram as festas de Deus. E ela vai continuar eternamente. Isso aqui, ó, no milênio. Está aqui, ó. Para celebrar a festa dos tabernáculos. E ainda diz mais: se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Vai continuar havendo povos, nações e Jerusalém. É nessa terra ou é no céu? Está claro que é nessa terra. Está claro que é nessa terra. Veja outro versículo que é interessante, que é Apocalipse 21, 2. Eu estou mesclando Antigo Testamento e Novo Testamento. Eu nem gosto de chamar assim, mas estou mesclando esses dois.
Quem não quer Antigo Testamento, quase. A mesma coisa se comprar um motor de carro. Não, você não tem um chassi, você não tem as rodas, você não tem nada, mas você tem um motor. O que é o motor? Não tem utilidade nenhuma. Outro versículo. Ezequiel, profeta Ezequiel, 37, 26. Vamos lá. Eu vou ter que pegar poucos versículos, porque o tema é muito extenso. Ezequiel 37, 26, 28. Veja o que diz aqui. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles, para sempre. Deus está dizendo que vai colocar um santuário no meio do povo dele, para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Então Deus está dizendo que ele vai colocar algo aqui para sempre, para a eternidade. O tabernáculo dele no meio do seu povo. E as nações saberão que Deus é com Israel, com o povo de Israel, o povo de Abraão, Isaac e Jacó. Ah, mas Deus é Deus de todas as nações. Sim, ele é Deus de tudo. Satanás está debaixo das suas ordens. Mas Satanás não é povo de Deus. Eu quero explicar também a questão de que vai ser nessa terra, vai ser em outra terra. Veja aqui em Isaías 65. Eu recomendo que leia Isaías 65 e 66. Se você fizer isso e entender, você nunca mais vai comer porco, mas nunca mais. Se você ler Isaías 66, 65 e 66, mas eu não vou ler sobre isso não. Veja o que diz aqui. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memórias delas, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para seu povo regozijo. Veja só que interessante isso aqui. Deus está dizendo que ele vai criar um novo céu e nova terra. É a primeira vez que Deus faz isso? Eu creio que não. Eu creio que não. Porque essa terra, a Bíblia também diz, o profeta Isaías, se não me falha a memória, diz que ela vai cambalear feito um bêbado. Mas Deus vai restaurar a terra. Só que, aparentemente, ele já fez isso. E eu vou te explicar como. Lá em Gênesis 1, Gênesis 1 está aqui, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Só esse versículo aqui. Eu já fiz um vídeo sobre isso esses dias aí. No hebraico, inclusive, tem algo a mais aqui que nós não temos a tradução, que Deus criou o Aleph e o Tav, que nós chamamos aí a Bíblia cristã de Alfa e Ômega, mas não foi traduzido aqui, tá? Mas Deus criou, no princípio, Deus criou. E o que é criou? Então, no hebraico fala, Bereshit bara Elohim et Hashamayim, no princípio criou Deus o Aleph e o Tav, os céus, Ve'et a Haaretz, e a terra, né? O Aleph, o Tav e a terra. Esse criou é essa palavra aqui, ó, que no hebraico é bará, Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus a terra. Esse criou, ele não é só de criar do novo, ele é também restaurar algo, fazer novo. No dicionário aqui, ó, ele está dizendo que é criar, moldar. É criar, moldar, formar, dar forma. Lembra que no princípio a terra estava sem forma? É possível Deus criar algo sem forma. O oleiro tem um monte de barro. Aí ele mexe, mexe no barro e não tem nenhuma forma. Aí ele fala: olha, eu criei isso aqui. Não.
Inclusive fala do profeta que vai até o oleiro e ele vê o oleiro criando, Bará. Ele está criando do barro, ele está criando um vaso. E aí o vaso se desfaz na mão dele. E aí ele pega o mesmo vaso e ele bará novamente, ele cria novamente um vaso de acordo com o que lhe apraz, conforme ele quer. Então ele está usando a mesma massa, a terra é a mesma. Quando você encontra ossos de dinossauros e encontra algumas pessoas que querem falar, não, a Terra só tem 7.000 anos, cerca de 7.000 anos, aí fica aquela incongruência, as coisas não fecham, porque tem pessoas que acham que Deus criou a Terra há 7.000 anos. E não, ele pode ter criado há muito tempo antes, só que há 7.000 anos ele destruiu tudo, ou mais tempo, e há 7.000 anos atrás, cerca de 6.000 anos atrás, melhor dizendo, ele bará, ele transformou a terra e criou Adão e Eva e criou algo novo na mesma terra. E é exatamente esse processo que ele vai fazer agora. Ele vai destruir tudo e vai renovar a terra e vai criar uma humanidade nova, com pessoas com corpos eternos. Vamos lá. Então, Deus, ele criou o Bará. Quando a gente volta para a profecia que nós estamos lendo aqui, pois eis que eu crio novos céus, é a mesma palavra, olha aqui, ó, Bará. Então Deus está retornando. Então, tudo quer dizer, tudo nos mostra, nos indica que vai ser, essa mesma terra vai ser restaurada. É o que nos indica, ok? Pode ser uma nova? Pode. Mas eu acredito, pela dinâmica da Bíblia, eu acredito que essa mesma terra vai ser restaurada. Tantos que vai ter as nações que vão visitar Israel de ano em ano. Vamos prosseguir. Muito importante também, Apocalipse 21, 1 a 4. Veja só. Diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então ele viu um novo, uma terra restaurada. Primeiro céu, aquele entre nuvens que nos encontramos com o Messias, já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Só. A nova Jerusalém desce do céu. Se ela desce, por que a noiva vai subir? Descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus não falou que ia colocar o tabernáculo no meio do seu povo? A nova Jerusalém. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão. Aqui tem a manipulação da tradução cristã que eu quero te mostrar. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Aqui está dizendo que Deus, eles serão povos no plural, povos de Deus. Deus tem tudo, dele é tudo, mas ele tem o povo que ele santifica um só. Ele não profana. As coisas santas não são profanadas. Se Deus santificou o povo, ele tem um povo santo. E aqui está dizendo que Deus terá povos no plural. Eu creio que todos os povos, pessoas de todos os povos, podem ser salvas. E podem, inclusive, fazer parte do povo de Deus, se essas pessoas se santificarem, guardarem Torá, guardar mandamento, guardar Shabat, e entrar no reino de Deus pelas portas. Ok? Mas aqui, olha, vamos ver aqui já no hebraico, eu vou trazer a Bíblia cristã para você. No hebraico não, aqui é no grego, né? Vamos ver aqui, ó, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, no plural. Vamos ver que palavra que está no original aqui. É laos.
Laos, aparentemente palavra primária, povo, grupo de pessoas, tribo, nação, todos aqueles que são da mesma linguagem, da mesma origem e língua. Todos aqueles que são da mesma origem e língua. Se você é da mesma origem e língua, como você faz parte de povos? Deus só tem um povo, não se engane. Ah, minha tradição. Eu não quero nem saber da sua tradição. A tradição da Bíblia é a tradição santa, é essa que você tem que seguir. Veja como está na Bíblia hebraica de David Esther. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Esse versículo, eu só quero trazer uma informação para você. Jerusalém. Acontece que no hebraico, quando termina com IM, é plural feminino. A cidade santa Jerusalém. É como se estivesse dizendo a nova Jerusalém, a nova Jerusalém, no plural. Jerusalém é mais de uma. A cidade de Jerusalém, ela está fixada. A nova Jerusalém vai descer e vai se fundir com ela. São as duas que se tornam uma. Isso é só um detalhe interessante para te trazer, ok? Aqui está no plural, mas tudo bem. O nosso problema não é esse plural. O nosso problema é quando coloca povos, que Deus tem povos. Deus é dono de tudo, mas ele tem um povo. Então vamos lá. Também vi a cidade santa, Nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva lindamente vestida para o seu marido. Versículo 3. Uma voz forte vinda do trono, ouvi uma voz forte vinda do trono dizer: vejam, a Shekinah de Deus está com a humanidade, e ele viverá com os homens. Eles serão seu povo, e ele próprio, Deus com eles, será o Deus deles. Então veja que aqui nós temos o singular. Eles serão seu povo no singular, ok? Só para a gente ir desmistificando algumas doutrinas erradas que ensinam. É como se Deus tivesse vários povos. Ah, é a cultura, se adapta à cultura romana. É a cultura do povo de Deus, que é um só. Para a gente terminar agora, veja que interessante aqui em Apocalipse. Apocalipse capítulo 22, 2. É o último livro de Apocalipse. Olha o que diz. No meio da sua praça, está falando, vou ler o versículo 1. Ó. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Veja aqui como é manipulada a situação. Na outra leitura que nós fizemos, falava de um povo de Deus, e eles falavam que eram povos. Para justificar isso, veja só. Ó, aqui eles colocaram, eles serão povos de Deus. Qual que é a palavra de povos? Laos, que na verdade é pessoas de uma mesma origem e língua. Eles colocaram errado, torceram. Pegaram povo e colocaram povos. Então é Laos, guarde esse nome, Laos. Agora está falando de povos no plural. Deus, ele cuida dos povos. Não é o povo, é separado do povo dele. Ele diz aqui, olha, que as folhas da árvore são para a cura dos povos. Vamos ver se é Laos de novo? Não é Laos, ó. Etnos. Não é Laos e colocou povos, igualzinho colocou lá.
Agora sim é povos. Etnos. O que é etnos? Multidão, seja de homens ou de animais, associados ou vivendo em conjunto, companhia, tropa, multidão. Multidão de indivíduos da mesma natureza ou gênero. A família humana, tribo, nação, grupo de pessoas. Então veja só. Aí fala que no Antigo Testamento, nações estrangeiras que não adoravam o Deus verdadeiro, gentios. Agora sim está falando de povos. Por quê? O povo de Deus vai morar em Jerusalém. E vai haver outros povos que de ano em ano vão para Jerusalém e vão se beneficiar, eles vão pegar folhas da árvore da vida e essas folhas vão servir para a cura deles. Então nós temos que entender algo que é diferente dessa cultura que eles pregam, que é viver no céu. Porque parece que vai viver no céu lá sentado em cima daquele globinho igual o Pequeno Príncipe e tudo acaba ali. E antes de eu entender isso, eu ficava pensando que não fazia sentido para mim, quando eu não conhecia esse caminho. Eu ficava pensando, mas pera um pouquinho, se vai morar no céu, tem 12 portões, e os portões não se fecham. Se tem portão, você não vai entrar ninguém. Não tem mais nada, está todo mundo lá dentro, para que tem portão? Só que ao mesmo tempo, a Bíblia diz o quê? Que não, o imundo não passará por ela. Não, peraí, então alguém passa. E aqui está dizendo que no meio da praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos, que não são o povo de Deus. Os povos. A gente vê plenamente que quando tudo se concluir, não acabou. O plano, aparentemente, o plano que Deus tinha com Adão e Eva, que foi interrompido pelo pecado, ele vai começar a ser executado nessa época, nessa situação. Então, a, o Jardim do Éden, onde estava Adão, eu vejo uma representação na Nova Jerusalém, onde estarão o povo de Deus. E o mundo vai ter população. População. Talvez, porque no milênio nós sabemos. No milênio é muito claro. No milênio vai ter dois tipos de pessoas habitando a Terra. Pessoas que foram salvas e que não morrem mais, ou que morreram e ressuscitaram, ou que foram arrebatadas com o noivo, ou então essas pessoas vão estar lá, pessoas que não morrem mais. E vai ter as pessoas que sobraram da guerra e as suas descendências, que vai continuar seres humanos. Mas, e tanto que o Satanás vai ser solto depois do milênio e vai haver a última grande prova. Ok, mas aqui está dizendo que é o final, aqui já é o final e vai haver Jerusalém com o povo santo de Deus e vai haver outras nações, outros povos. Ok? E uma coisa que eu quero só concluir agora realmente é o seguinte: nós lemos já Zacarias, mas talvez algo passou batido aqui. Veja aqui em Zacarias 14. Veja aqui, ó, Zacarias 14, diz o quê? Ó? Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, a cidade será tomada, as casas saqueadas, as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. Então, aqui está. Lembra que a noiva veio lá o noivo desceu dos céus, a noiva subiu ao primeiro céu entre nuvens, se encontrou com o noivo, e para onde foram o casal, o noivo com a noiva? Colocar os pés no Monte das Oliveiras, que é dali que eles vão entrar para a morada do casamento, que é Jerusalém. Jerusalém. É aqui que está o ponto. A noiva foi arrebatada, o noivo encontrou-se com ela e foram para Jerusalém. E agora,
o ponto final que é preocupante, muito preocupante, e que prova também que será na terra. Veja o que diz aqui. Isaías 66. Eu disse, leia Isaías 65 e Isaías 66. É muito importante. Isaías 66, versículo 20. Veja só. Versículo 19. Porém, entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul, Lude, que atiram com o arco, a Tuval, a Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Então Deus vai mandar um povo entre os que foram salvos para anunciar a glória de Deus a outros povos. Versículo 20: Trarão todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Senhor. Vai trazer pessoas para servirem a Deus, de bom grado, obviamente, sobre cavalos e liteiras e sobre mulas e dromedários ao meu santo monte. A Jerusalém, diz o Senhor. Não é no céu, é na terra, diz o Senhor. Como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Deus vai fazer até de estrangeiros que vão ser fiéis a Deus, levitas, sacerdotes. Porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa de lua nova a outra, não é de um Natal ao outro, não é de uma festa de Quaresma a outra, é de uma festa judaica, uma festa que os cristãos não conhecem. De uma festa de lua nova a outra, de um sábado a outro, não é de um domingo a outro, é de um sábado a outro sábado, de um sábado ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então o que Deus está falando? De um sábado a outro, de uma festa de lua nova a outra, todas as pessoas vão adorar a Deus em Jerusalém. A porta vai estar aberta e as pessoas vão adorar. Elas vão entrar por uma fila, vão passar por uma porta, vão adorar a Deus e vão sair por outra porta e as pessoas verão algo terrível que está acontecendo. Elas acabaram de entrar por uma porta, adoraram a Deus e elas vão sair pela outra porta. E na outra porta elas vão ter uma visão muito triste. Veja o que diz. Virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Como que vão? Veja só, um morto é algo que o sacerdote não pode nem pisar no cemitério. A pessoa fica impura se ela pisa no cemitério. Mas quem está dizendo? O profeta Isaías está dizendo que as pessoas, né, eu estou colocando uma semântica aqui, eles vão entrar dentro, eles vão entrar no santuário de Deus, vão entrar por uma porta, obviamente, tem que entrar pela porta, vão adorar a Deus e vão sair. E quando elas saírem pela porta, provavelmente é uma porta lateral, quando elas saírem, elas vão ter uma visão. E que visão que se tem ali? Que pode ser algo tão terrível que já foi dada a dica aqui. Porque o seu verme nunca morrerá. Isso quer dizer, mais uma vez, precisamos da cultura judaica. Quando
as terras de Canaã foram tomadas, quando Jerusalém foi estabelecida ali como monte de Deus, perto, nas proximidades, o vale de Quidron. Esse vale, ele está lá até hoje, é óbvio, faz parte da geografia. Nesse vale, o que os povos pagãos faziam antes ali? Eles faziam sacrifícios humanos. Por ser um lugar onde se fazia sacrifício humano, é um lugar amaldiçoado, não serve para nada. Ninguém vai habitar aquele lugar. E o que eles faziam então? Todo o lixo da cidade era jogado ali e queimado. Então, todo o lixo, as pessoas jogavam o lixo lá e o fogo ia sendo alimentado pelo lixo que ia sendo jogado. Então, o fogo nunca se apagava, o fogo estava sempre aceso. Essa foi uma forma até de fazer uma versão, por isso que falo do inferno, porque estava falando do Rei Rinom, que é esse lago, um lago não é? É um vale aonde o fogo do lixo nunca se apagava. Então, foi feita uma referência. Olha, a pessoa que for condenada eternamente, ela vai queimar como nesse fogo que queima eternamente. E a Bíblia está dizendo que quando as pessoas adorarem a Deus e saírem pela porta, elas vão sair de frente para esse vale, aonde vai estar queimando os cadáveres das pessoas que não obedeceram a Deus. Vai ser isso no céu? Não, vai ser na terra, porque Deus vai barar essa terra, ele vai restaurar essa terra. Amém? Eu espero ter respondido, peço perdão que ficou um vídeo, eu estou me propondo a fazer vídeos mais curtos, mas esse tema requeriu um tempo maior, tá? Eu espero que seja de alguma utilidade para você. E não perca o próximo vídeo. No próximo vídeo, nós vamos falar algo que vai mexer com muita gente. Eu sei que vão falar um monte aí, vão escrever coisas horríveis aí, mas eu vou falar sobre, se o Eterno permitir, eu vou estar falando sobre os oráculos de Deus que foi dado aos judeus, não aos gentios. Que o Eterno abençoe e até a próxima, se assim Ele nos permitir.